Olá pessoal, alunos, alunas, vamos dar prosseguimento ao assunto que nós estamos trabalhando, que nós começamos a última postagem, que trata da corrente elétrica, tá certo? Na última aula nós falamos sobre corrente elétrica, nós vamos dar continuidade, só que aqui com uma abordagem um pouco diferente, tá certo? O conceito fundamental de corrente elétrica continua sendo o mesmo, tá? Uma corrente elétrica é um fluxo contínuo, tá? De portadores de carga elétrica que seguem a determinada orientação, tá bom? Antes de conceituar aqui a lei de Ohm, é importante falar que as leis de Ohm, tá? Elas são importantes em eletricidade, tá? Então vamos prestar atenção, observar os conceitos e as ideias com calma, para que os próximos assuntos, né, nós ainda devemos falar sobre esse assunto durante algumas aulas, então é importante que tudo fique bem esclarecido, tá? Se você precisar, pare o vídeo, leia novamente o conceito, tá? Para que você não tenha problemas adiante. Então, antes de falar quais são as leis de Ohm, que são duas, né? Antes de conceituar, eu vou mostrar primeiro uma situação para a gente entender do que se trata. Então, olha só, imagine que isso aqui, essa figura que está aparecendo, deixa eu só aqui mudar aqui o meu apontador. Aqui, tá? Então essa figura aqui, ela representa um circuito bem simples, tá? Aqui é uma lâmpada, tá certo? E essa lâmpada está ligada a uma pilha. Imagine que seja uma lanterna. Então veja bem, quando você liga, tá? Quando você liga os terminais da lâmpada aos terminais positivo e negativo da pilha, a lâmpada ela emite, né, luz. E o que acontece aqui? Acontece que na hora que você liga essa lâmpada, tá? E você faz essa ligação a partir de fios condutores, tá? Estabelece-se aqui nesse circuito uma corrente elétrica, ou seja, essa bateria, ela sempre vem, essa pilha, se vocês ainda não observaram, que eu acho meio difícil, todas elas vêm com uma indicação 1,5V. Esse V ele é uma grandeza física em eletricidade que significa volts, e algumas vezes ela é substituída, usada como sinônimo de DDP. Os livros falam muito de DDP, que é diferença de potencial. Tá? Elas têm a mesma unidade, tá? Que é volts. Então esse V significa volts. Tá certo? E qual é o papel? O que significa isso aqui? Significa dizer o seguinte, que quando você liga um circuito a essa pilha, você tem uma energia equivalente a 1,5, tá? Uma energia equivalente a 1,5 joules, fazendo um côlobe se movimentar. Ou seja, em outras palavras, é essa grandeza que define a energia que os portadores de carga, os elétrons, vão adquirir e assim começar a se movimentar. Esse movimento contínuo de cargas elétricas é o que nós chamamos de corrente elétrica, como vocês já viram. E um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito luminoso. Aqui essa lâmpada ela tem uma resistência, um fiozinho de tungstênio, que é um metal com uma resistência muito pequena, e quando você tem uma corrente elétrica mantida, né, fluindo entre as espirais desse material tungstênio, ele esquenta, a temperatura se eleva cada vez mais até que ele emite luz. É o efeito luminoso da corrente elétrica. Mas a questão é, se eu tenho aqui uma pilha de 1,5 volts, ou se eu ligasse uma bateria, né, aquela de 9 volts, e eu tivesse aqui a lâmpada, uma determinada lâmpada, eu tenho uma forma de saber qual é a corrente elétrica que passa ou que está sendo estabelecida nesse circuito? É possível isso? É basicamente disso que trata a primeira lei de Ohm. Então ela relaciona a corrente elétrica no circuito com a DDP, ou a tensão a que esse circuito está sendo alimentado, e a resistência de
um receptor. Um receptor aqui, nesse caso, seria uma lâmpada, mas poderia ser um ventilador, poderia ser qualquer outro equipamento, ou poderia ser mesmo até um condutor qualquer, né? Porque o próprio fio que faz essa ligação, ele também apresenta uma certa propriedade que pode, vamos dizer assim, aceitar com mais facilidade o fluxo de corrente elétrica, ou ele pode dificultar, tá? Então a gente chama isso de resistência, tá? Então atenção para a primeira lei de Ohm. Então a primeira lei de Ohm diz o seguinte: a ideia principal da lei de Ohm é determinar, ou ela define que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor, tá? Resistor aqui, como eu falei, pode ser um receptor, pode ser um circuito, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer equipamento, tá? Então, se você liga ele a uma bateria, ou seja, a uma diferença de potencial, a corrente elétrica que vai se estabelecer naquele circuito, ou que vai fluir, tá, pelo resistor, é proporcional ela depende da resistência, tá? E depende também da tensão a que ele está submetido. Olha aqui, ó, vamos ler. Primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ohmicos. O que significa isso? Matematicamente falando, quer dizer o seguinte, que a tensão, tá, a que você ligou o circuito, e aí está representada por essa letra maiúscula U, ela é igual à resistência, tá, a resistência que o circuito fornece, multiplicado pela corrente que se estabelece naquele circuito. Olha aqui, ó. Então, quando a gente tem aqui uma pilha, a gente já sabe que aqui a tensão é 1,5, tá? Se eu souber a resistência do fio de tungstênio, tá, que é colocado aqui, tá, na lâmpada, nessa parte interior do bulbo, se eu souber essa resistência, e isso é possível a gente saber a partir das especificações da potência da lâmpada, né, que vem na embalagem, a gente consegue saber ou medir essa corrente elétrica que está fluindo no circuito. Então, a primeira lei de Ohm matematicamente é isso. A tensão é igual à resistência do circuito ou de um condutor vezes a corrente que se instaura no circuito. Então, atenção para as unidades, ó. U é a diferença de potencial, e a diferença de potencial é uma grandeza chamada volts. Na verdade, esse diferença de potencial, como eu falei, está relacionado com a energia que é transmitida, ou a energia que a bateria transmite aos portadores de carga do circuito. Então, volts é uma relação de Joule, né, que é energia Joule por Coulomb, ou seja, quanto Joule é imprimido por Coulomb, tá certo? E essa razão recebe o nome de volts, tá certo? Então, recebe o nome de volts, é representado pela letra V. Esse R aqui é a resistência do circuito, a resistência de um equipamento eletrônico, a resistência de um equipamento que você usa na sua residência, o eletrodoméstico, pode ser de uma lâmpada também. Então, a resistência elétrica, ela é medida, ou ela recebe o nome de Ohm, e o símbolo dela, o símbolo dessa grandeza é uma ferradura de cavalo, né? Entre as palavras, na verdade é uma letra grega, o ômega, tá? Então, nos livros, nos exercícios, quando você olhar essa letrazinha, ela quase que sempre está relacionada com essa grandeza física chamada Ohm, que é resistência elétrica, tá? E esse aqui você já conhece, a corrente elétrica que se instaura no circuito, tá? Corrente elétrica é uma razão entre Coulomb por segundo, Coulomb, né, por uma unidade de tempo, e recebe o nome de ampere, tá, cujo símbolo é a letra A maiúsculo. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Eu vou fazer aqui uma ilustração, uma simulação, melhor dizendo, para a gente entender melhor, tentar visualizar como essa lei, ou como essas grandezas se comportam. Vamos aqui, olha só.
que é uma simulação do site FET Colorado, que é um site que tem várias simulações na área de ciência, né? Física, química e biologia. E vejam só, aqui é uma pilha, né? Aqui é uma pilha. E aqui, imagine que é uma resistência, né? Isso aqui é um desenho desse aqui, é um retângulo, mas pode ser uma lâmpada, pode ser um ferro de engomar, pode ser qualquer equipamento, tá? Até porque todo corpo, independentemente do material que ele é feito, todo corpo ele oferece alguma resistência à passagem de corrente, tá certo? Então vejam só, a bateria aqui, aqui do lado direito da tela eu tenho aqui o mostrador, o controle, né? Então aqui, olha só, aqui, bem aqui é a resistência, eu posso variar o valor da resistência, a resistência desse receptor aqui, ó. Então eu posso variar aqui, repare que aqui a resistência está em 0,33 ohms, lembra que a unidade de resistência é ohm. Aqui eu posso alterar também a DDP ou a voltagem, né? Voltagem vem lá do volts, posso alterar aqui. Então aqui também observem que esse círculo aqui é a escala de corrente elétrica, ó, vai de menos 50 a 50 amperes, tá? Aqui está em miliamperes, tá bom? É uma subunidade do ampere, milésima parte, tá? Quando a gente tem circuitos pequenos assim, a corrente que se instala é muito pequena, então a escala que se usa geralmente é o miliamperes, tá? Então vamos iniciar aqui. Então olha só, começou. Então imagine aqui, aqui é a bateria ela tem 3,12 volts e o papel dela é fornecer energia para que os elétrons comecem a se movimentar, ou seja, comece a se instalar aqui uma corrente elétrica. Então ele fornece energia para os elétrons e os elétrons começam a tomar uma direção preferencial. E olha só, essas esferas aqui maiores, elas representam a resistência desse material. Então elas estão aqui quase como interferindo no movimento dos elétrons. Percebam que elas estão se chocando aqui e elas retardam, de certa forma, o movimento dos elétrons. Então essa que é a ideia de resistência, a resistência de um material, a resistência de um corpo, a resistência que existe em um receptor e um equipamento, representa o que? Representa essa oposição que esse material oferece à passagem de corrente elétrica, tá certo? Então a resistência é isso, tá? O conceito é isso. Então olha só, se eu aumento a resistência, eu estou dizendo que eu vou dificultar a passagem da corrente elétrica. Então olha só, bora aqui, olha aqui do lado, no canto aqui direito, vamos aumentar aqui a resistência para, olha só, para 0,8 ohms. Olha aqui, ó. Olha agora para cá, a corrente elétrica diminuiu, ó, tá? Porque aumentou aqui o número, aumentou a barreira, né? Aumentou a barreira que se opõe à passagem dos elétrons. Se eu aumentar um pouco mais a resistência, vamos lá. Reparem, olha para o ponteiro aqui, ó, reparem como ele vai descer um pouco mais esse ponteiro aqui, que faz a medida, tá? Na escala aqui de miliamperes. Olha só, ele vai baixar um pouco em seguida. Ele estabilizou aqui. Se eu diminuir, olha só, a tendência, se eu diminuir a resistência, se eu diminuir a resistência, os elétrons têm mais liberdade, então a corrente elétrica vai aumentar. Olha lá o ponteiro. Olha como ele aumenta o valor da corrente elétrica. Aqui, ó. Tá certo? Outra forma também de aumentar a corrente elétrica, sem mexer na barreira ou sem mexer na resistência, é eu também aumentar ou fornecer mais energia para os elétrons, tá? E como é que eu faço isso? Quem é que fornece energia? É justamente a bateria, né? Então se você aumenta a voltagem, o ADDP, o que acontece? Os elétrons ganham mais energia, olha aí, ó. Olha aí como ele ganhou mais energia e a corrente elétrica foi lá para cima. Olha aqui o ponteiro aqui, tá? Então essa relação entre tensão, né, ou DDP, corrente elétrica e resistência, essa é a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm trata dessa relação entre eles três, né? Essa relação de proporcionalidade. Aqui vocês observaram que tem aqui essa taxa aqui, essa escala de frio e quente, é justamente para
para representar aqui o efeito luminoso da corrente elétrica em alguns metais. Alguns metais emitem luz quando a corrente elétrica começa a fluir nesses metais. Então, se você tem uma tensão muito alta, se você tem você tem os portadores de carga elétrica, né, os elétrons, fluindo bem nesses metais, a tendência é que ele esquente, né? Então, você aumenta a voltagem aqui, ó, vai ficando mais quente aqui, ó. Se você deixar a voltagem aqui, você aumenta a resistência, você vai dar uma freada no movimento dos elétrons. Então, a tendência é ele esfriar, ó, o metal esfria. Então, olha só, tá certo? Então, vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Vou dar uma pausa aqui, tá? E vamos voltar para lá. Então, essa é a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, tá certo?